Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Semana passada, por motivos de força maior, nós não pudemos postar uma videoaula. Se você estava esperando, pedimos desculpa. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. Uma questão que, numa pré-leitura da prova, o ideal é que seja considerada difícil, ou pelo menos não seja considerada fácil. Só que, embora essa questão exija de fato uma leitura atenta, nem por isso você precisa perder essa questão. O grande problema é que essa questão contém, de fato, entre as alternativas, uma armadilha. E se você não estiver atento, de fato, você pode cair nessa armadilha. Vamos ver. Segue um quadro. Enem 2018. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou. Como todos os outros, o quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. Então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. B. Ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. D. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. E. Verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. Vamos entender o porquê do gabarito, bem como, se for o caso, o que te levou a errar. Mas vamos, antes de mais nada, entender qual deve ser o teu procedimento ao se deparar com uma questão como essa. Vamos supor que você use o método que nós já propusemos numa aula anterior. Você comece fazendo uma pré-leitura da prova para avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Depois disso, aí você começa pelas questões mais difíceis, depois pelas questões médias e depois, finalmente, você faz as questões mais fáceis. E avalia em que ponto você vai fazer a redação também. Na pré-leitura você percebe que essa questão exige, de fato, uma leitura cuidadosa do texto. Afinal de contas, algumas das alternativas se referem, de fato, a ideias presentes no texto. Então, isso já é um convite para você redobrar a atenção antes de marcar. E aí você considera essa questão como difícil ou média. Eu prefiro assim, porque se você considerar fácil, é porque você já está pensando no que você vai fazer depois da prova. Não pode. Calma, relaxa e vamos entender. Depois de você avaliar
o grau de dificuldade dessa questão, você faz uma leitura cuidadosa e atenta. E aí você percebe o assunto do texto. Trata-se da narrativa de um personagem que perdeu o celular. De que forma essa narrativa é feita? Começa o texto dando a impressão de que está falando de um amante. E com isso, prende a atenção do leitor, principalmente aquele leitor que é cheio de curiosidade a respeito de um personagem gay. Mas essa curiosidade dura só até o final do primeiro parágrafo. Quando o leitor chega na frase "bloqueei a linha", já tem aí uma quebra de expectativa. Afinal de contas, não se trata de um amante, e sim de um telefone celular. Telefone esse que assume as características que seriam de um amante, uma prosopopeia. E aí, como você vê uma quebra de expectativas, fica morrendo de vontade de marcar a alternativa D. Mas cuidado, porque essa é a grande armadilha da questão. Mais adiante, nós vamos ver por que essa alternativa D está errada. Por enquanto, já que nós estamos discutindo o gabarito letra C, vamos nos concentrar na pergunta do enunciado. O que o autor faz para atrair a atenção do leitor e estabelecer o fio condutor do sentido. Ele narra situações amorosas estereotipadas, ou seja, situações que já pressupõem se tratar do abandono do narrador por um amante. Uma situação estereotipada, sim. E por mais que você pense o contrário, o simples fato de se tratar de uma relação homoafetiva, é claro que está estereotipado no sentido de ser alvo de preconceito. Você pode até não ter esse preconceito, mas você não pode negar que esse preconceito existe. E isso chama a atenção do leitor, sem dúvida. Isso promove, de fato, uma ambientação, como diz a alternativa C, no sentido de fazer o leitor perceber que o narrador se sentiu abandonado pelo celular no momento em que perdeu o aparelho. Agora nós vamos analisar as alternativas incorretas. A alternativa A comete o erro da redução, que é o ato de se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. As alternativas B, D e E cometem o erro da extrapolação, que é o erro oposto à redução. A geração de ideias que estão ausentes no texto. Eu diria que nenhuma das alternativas é fácil de descartar. Já falei em outras videoaulas que o erro da redução muitas vezes é uma armadilha mesmo. O enunciado pergunta: o que o autor faz para atrair a atenção do leitor e estabelecer o fio condutor do sentido? A alternativa A, de fato, é uma ideia presente no texto, mas que não responde à pergunta do enunciado. De fato, o autor usa a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de uma desilusão amorosa. Só que essa primeira pessoa do singular não é recurso para atrair a atenção do leitor, nem tampouco a subjetividade. O que prende a atenção do leitor não é nada disso, e sim aquilo que nós comentamos. Então, se você marcou essa alternativa, o teu erro foi não dar atenção à pergunta do enunciado. Vocês já devem estar esperando o comentário da alternativa D. Como eu disse, houve de fato uma quebra de expectativa. Isso foi de fato um recurso para prender a atenção do leitor. Mas a extrapolação está no sentido de se dizer que isso foi uma estratégia para ocultar informações. Nada disso. Que informações foram essas ocultadas? Simplesmente nenhuma.
Quem marcou essa alternativa não percebeu que, de fato, houve uma quebra de expectativa. O que está errado nessa alternativa é a finalidade dessa quebra de expectativa. Sem dúvida, existe uma ironia no texto, mas o erro da letra B está em se falar em era dos produtos altamente descartáveis. Isso não é nada que esteja presente no texto. Isso estaria presente no texto se o texto considerasse o celular um produto altamente descartável, mas não é o caso. O texto não diz isso em momento algum. Quem marcou essa alternativa deve ter percebido que, de fato, existe uma ironia no texto. O erro está em se falar sobre produtos altamente descartáveis. E a alternativa E está incorreta no sentido de que os verbos no pretérito não têm essa finalidade de que essa alternativa fala. Enfatizar uma aproximação com os fatos narrados. O uso do pretérito no texto é simplesmente para dizer que se trata de fatos do passado. Pessoal, essa é uma questão que exige uma leitura cuidadosa mesmo. Analisando do jeito que nós fizemos, nós percebemos que essa é uma questão cheia de armadilhas. Uma prova de concurso contém várias questões fáceis, de fato. Algumas delas nós já até comentamos aqui, mas nem todas elas são. Algumas dessas questões são cheias de armadilhas. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O Aprenda a Língua Portuguesa vai fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.